Boa tarde a todos. Estamos iniciando nossa gravação agora respeito à aula de segurança do trabalho, né? Nossa aula introdutória, nas primeiras aulas, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de risco, controle e de gestão, né? A gente vai andar um pouquinho mais. Vamos falar especificamente sobre os ambientes onde a área de construção civil está implementada, não está atuando, ok? Aqui temos um pequeno tópico de apresentação. Inicialmente vamos a definir o que é o risco na construção civil, os tipos de risco na construção, principais causas de acidentes, estatísticas de acidentes na construção civil, o que é gestão de risco, o ciclo de gestão de risco na construção, controle desses riscos e as normas regulamentadoras. Então vamos abordar de diferentes ângulos o conceito de risco. Vamos falar também um pouquinho sobre as diferentes normas que nos orientam a ter uma política dentro da empresa para minimizar os riscos e acidentes. Então é isso que a gente vai apresentar hoje. Bom, definindo o que é risco na construção civil, aqui podemos ver esse pequeno fluxograma onde podemos comparar a diferença entre perigo e risco. Então, por exemplo, se tem um ambiente de trabalho, um andaime de vários, andares, então tem um perigo à altura, né? Como estou numa parte bem alta, se eu não tenho todo um sistema preparado, tanto de proteção coletiva como individual, para não acontecer acidentes, né? Então, perigo latente, trabalhar em altura. Então, para isso tenho que ter condições para prevenir, né, a queda, né? Então, o que seria a queda? É o risco. Existe um risco de queda. Dessa pessoa ser imprudente no momento de desenvolver uma atividade alta a determinada altura, ou os equipamentos não são apropriados, ou o ambiente não é apropriado, né? Então, várias variáveis que podem inferir a queda. Então, existe um risco latente. Então, geralmente a gente coloca sinalizações, que seriam os EPCs, né? Os equipamentos de proteção coletiva, delimitando áreas de perigo. Então, eu vou ter sinalização indicando que o lugar é de altura, que tem perigo, que o lugar tem um ambiente quente, ou que tem combustível, né, que pode ter possibilidades de ignição, ou no caso de eletricidade, alta tensão. Então estamos acostumados no dia a dia, não só no canteiro de obra como em outros lugares, ter sinalizações de perigo. Agora esse perigo se estende não só às pessoas que estão envolvidas no trabalho, mas também a terceiros, né? Pessoas que transitam pelo lugar, pessoas que visitam o canteiro de obra, ou as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, essa sinalização, a adequação do ambiente prepara as pessoas para que elas fiquem cientes do perigo. E a possibilidade ou o risco está diretamente atrelado a esse perigo. Então, se estou na altura, tenho risco à queda. Se tenho uma superfície quente, tenho risco de me queimar se eu tocar isso. Se tenho um tanque de combustível, se sou negligente, me aproximo, jogo uma faísca ou tenho um ambiente de alta possibilidade de ter problema de falha em combustão. Então, eu vou ter um risco, né? Então, é isso. A gente tem que saber diferenciar o perigo do risco e temos que controlar o risco, né? A gente viu na aula anterior
riscos são condições que escapam do nosso controle. Existe a probabilidade que ele aconteça. Existem condições internas, existem condições externas, né? Geralmente o controle está mais nas questões internas, né? Do tipo, se a gente fala de um ambiente de determinada altura, o risco de queda pode ser minimizado se eu tenho uma boa orientação ao operador a saber trabalhar em esses ambientes, saber manipular, ele treinado na atividade e na exposição a esse risco, certo? Também tem um ambiente externo que esse operador não domina. É, pode ser os equipamentos ao redor, pode ser as pessoas que trabalham conjuntamente com ele, pode ser o ambiente interno, esse sol, chuva, ventos, sol, eletricidade. Então, esses ambientes externos também têm que ser controlados, também têm que ser ponderados, considerados dentro de um sistema estratégico de segurança do trabalho. Sim? É isso que a gente vai pretender passar isso na aula de hoje. Então, conceitualmente, risco podemos definir como a possibilidade de eventos indesejáveis, né? Então, se não é desejado, é um risco e existe uma possibilidade, uma probabilidade dele acontecer. E essa probabilidade ou possibilidade pode ser diminuída se eu consigo identificar os fatores que levam a risco e controlar, sim? Bom, a importância de identificar os riscos para prevenir acidentes. Então, a gente fala muito, escutamos muito, a gente vai também adentrar nisso, sobre um controle proativo, né? Não é tanto ativo do risco. Então, saber já quais são os causadores desse risco, identificá-los, eliminá-los ou diminuí-los ou substituí-los ou controlá-los, né? Então a gente tem que ter uma definição, uma identificação clara de cada um deles, saber qual que é o grau de importância, de impacto desses ambientes de risco e controlá-los, né? Dificilmente a gente vai ter uma operação na construção civil que não tenha riscos. Teremos, sempre tem erros de operador, erro máquina, erro de implementação, temos erro de projeto, temos erro de tudo. Então, se eu sei que esses erros me conduzem a ter riscos, tanto nos acidentes que vão a terminar comprometendo a saúde do operador, também tenho o risco das máquinas falharem, o risco da operação falhar, o risco de acabar com a estrutura, dela se danificar. Então tem vários tipos de risco e a gente tem que ponderar, colocar elas em nível de prioridade e trabalhar em função disso, ok? Então vamos lá. Como diminuir os riscos? Bom, como já é sabido, o risco depende da exposição ao perigo, né? Então, e para controlá-lo, podemos nos utilizar os seguintes meios. Pode ser a eliminação do perigo ou a redução do mesmo, da exposição, né? Tipo, se tenho a oportunidade de eu não trabalhar em um lugar de perigo, em vez de trabalhar próximo de uma estação elétrica, em vez de trabalhar próximo de um forno, em vez de trabalhar em ambientes de altura, eu decidi, sei lá, fabricar esse equipamento já pré-montado em uma parte mais segura ou fazer esse trabalho em um ambiente mais seguro. Então seria o ideal, né? Eu diminuo o meu risco, ok? Então temos umas normas, no caso da OSHA 18.001, né? Ela define mais ou menos as medidas de controle de risco que devem ser seguidas. A primeira é a eliminação, né? A eliminação desse perigo por consequência do risco. A segunda é a substituição,
Se eu posso optar por processos mais seguros, né, ou ambientes mais seguros, substituir por outros mais não queria usar a palavra seguro de novo, mas que minimizem o meu risco, minimizem o perigo, é o ideal. Aí temos os controles de engenharia. Uma vez que conhecemos o processo, podemos controlar ele, mensurar e delimitar o nível de risco de cada um. Aí temos alguns controles, né, que são os CPCs, onde a gente vai usar a sinalização, sons de alerta, luzes de sinalização, faixas, cones. E aí podemos ter um controle administrativo sobre incidentes, acidentes, sobre política de empresas de locomoção em ambientes de alto risco, etc, etc. Se faz um planejamento estratégico onde todos os envolvidos na empresa participarão, né? Incluso se fazem simulacros, né? No caso de incêndio, no caso de terremoto, de tsunami, em determinados ambientes que têm esse tipo de risco externo, né? Okay? No caso de um vazamento de gases, no caso, por exemplo, estou trabalhando na edificação de uma estrutura dentro de uma planta de, de, de adequação de gás, de venda de gases, né? Oxigênio, CO2, nitrogênio, amônia. Imaginemos aí, né? A possibilidade existe, então eu tenho que estar preparado no caso de uma fuga de gás, né? Igual qualquer planta que use gases no seu processo. Igual se estou usando um forno, igual se estou trabalhando em altura, sabe? Eu identificando o ambiente estressante, o ambiente de alto risco, eu tenho que estar preparado, né? Então eu vou preparar tanto os operadores diretos como indiretos a um ambiente desfavorável. Outro fator importante para poder diminuir esse risco é o uso dos equipamentos de proteção individual. Quando falamos de equipamentos de proteção individual, nos referimos a os equipamentos que a pessoa terá que usar no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em um ambiente de alta temperatura, então terei que ter toda uma roupa que certamente proteja a minha pele, impermeabilize, isole, né, ambientes externos quentes, luvas, capacete, óculos, se ambiente com muito ruído, proteção auricular, interno, externo, máscara facial, botas com ponta de aço, meias, sei lá. Tem todos os equipamentos apropriados para poder executar essa função da maneira mais adequada e confortável, né? Minimizando também o estresse do trabalhador, ok? Então, dependendo de cada lugar, eu precisaria ter os equipamentos de proteção individual. Um canteiro de obra, né? Imaginemos o pedreiro, né? Ele usa constantemente suas mãos como ferramenta de trabalho, então terá que usar luva e constantemente é produzido material particulado, às vezes fino, terá que usar máscara. Esse uso contínuo pode fazer que algumas partículas consigam ser introduzidas no óleo, tem que usar lentes de proteção. Se ele tem problemas de visão, terá que usar uns óculos de grau com armações de segurança do trabalho. Capacete no caso da projeção de algum corpo sólido que possa ser punzante, cortante. E aí vai. Então vai depender muito do ambiente que eu vou trabalhar, ok? Então temos essa norma OSHA que, por exemplo, algumas vezes são licenças ou certificações a determinadas funções. Assim como tem ISO 9000, ISO 14000, tem as OSHAs também, que vão otorgar a determinadas empresas uma certificação de controle de qualidade, mas na área de segurança do trabalho, já que ela segue todas
as diretrizes, as normativas para uma adequada função. Isso é muito bom porque, no final das contas, prevenir acidentes significa diminuir custos, porque não precisa parar o processo, desmotivar o pessoal, eh, pagar licenças médicas, um sinfim de vantagens dentro da empresa quando eu decido eu decido fazer meu processo.